Bom, vamos lá, começar. Não começou Vamos tentar, não começou. Não tava valendo? Ah, isso Nós é tava pros créditos? gravando. Porra, já É, fiz isso a é- frase é pros créditos, polêmica é pra isso. botar Sei, pra sei, estourar sei. na rede social pra eu ser cancelada. Aê, sensacional! Tá começando mais uma edição do Fala VJ. Afinal de contas, 2023 marca os 10 anos do final da MTV Brasil, como a gente conheceu. Aquela loucura, aquela beleza naquele fatídico dia de 30 de setembro de 2013. 10 anos se passaram. Por onde andam os VJs? O que eles andam fazendo? Sim, e quais são as perguntas que ainda precisam ser respondidas? O episódio de hoje é muito especial, afinal de contas, as pessoas que estão aqui presentes, elas não são simplesmente VJs, ou não foram simplesmente VJs, eles escolhiam os VJs. Por favor, uma salva de palmas para Zeca Cavalho! E Astrid Fontinelli. De fato, eu já queria começar com Erramos, porque eu não era VJ, eu era apresentador da MTV no ar. Oh! Essa é Muito outra chique. coisa, né? Sugerido por Hugo Prata. Foi. Descrito fisicamente por um cara que eu era marido na época, César Itiberê, que era editor de fotografia da Folha. E que assinava na Folha de São Paulo José Carlos Camargo. É. Ninguém sabia que José Carlos era o Zeca. Era o Zeca. Imprensa escrita. Teve isso. Certo. É? Porque quando o Hugo sugeriu, ele falou, pô, tem um cara na Folha chamado José Carlos Camargo que manda muito bem. Aí, pô, todo mundo, muito bem. Vamos descobrir muito quem bem. é e tal. É, porque a sugestão para esse lugar era Nelson Mota, mas a gente achava que Tava um pouco a idade avançada. já ali. tá, Naquele quer dizer, momento. hoje em Não dia tinha a ele ver tem a com o minha idade, público. mas não tinha mais a ver, tinha todo É. o conhecimento do mundo, mas também era muito nichado. Enfim, tinha que ser dele essa vaga. E eu nunca tinha feito vídeo na vida, né? Não. Nunca. Aí Você eu já vinha de liguei- vídeo, mas eu não. Aí eu liguei pro César, falei, César, como é que é esse Zeca? Como é que é esse José Carlos Camargo? Zeca? Zeca é sensacional. Ele... Não, eu falei, não, fisicamente e tal, porque, tipo, tinha que ter, tem que ter. TV, né, gente? A gente TV. trabalha com imagem. Né? Podia ter... Tinha espaço para o Thunderbird, com todas as suas esquisitices. Mas tinha que ter um boa pinta ali. Tipo, aquela época falava boa pinta. Olha que fofo. E aí ele foi descrevendo o Zeca, eu lembro do sapato sem meia, de bater palma e ter uma gargalhada alta. Continua com o sapato sem meia, hoje. continua com a gargalhada alta, bate muita palma. E eu lembro, sempre falo isso, dele entrando lá no corredor. Como era o nome? Começou. Porque eu não sei porque que eu tô fazendo aqui com negócio de memória, né? A gente trouxe um ponto eletrônico aqui para acompanhar ela. Como é que o era tal o de nome Nego Lima, daquela também rua, trabalhava. Nego Lima? A rua que a gente vivia lá. Coropé. Coropé, Coropé, obrigada. Coropé. Natal da Coropé, eu, Jaqueline Cantore, que viria a ser... A única pessoa que sabia fazer televisão naquele momento? Provavelmente. Provavelmente. É. Aí vem vindo ele. Ave Maria. Homens e mulheres ficaram com calor imediato. Foi. Cabelo aqui, era comprido. Cabelo Chanel. Quando isso ainda não me envelhecia. Você acha que cabelo comprido envelhece, O Carolina quê? Herrera? Vocês sabem por Essa que frase da Carolina Herrera, esquece, olha eu aqui. Era. Sabe por que eu cortei agora? Eu tava com cabelo comprido, pandemia, look pandemia. Não cortei 2 anos e meio. Aí, em novembro do ano passado, eu fui pra Londres. O cara da imigração de Londres falou assim, olhou meu passaporte, olhou. You really look old. Eu falei, what? O cara da imigração! Folgado. Cortei lá em Londres mesmo. Assédio moral, isso hoje em dia. Mas liberou meu passe, então tá Tudo bem, tá tudo ótimo. certo. Então, Achei que o cara ia naquela desconfiar de época- você por causa da barba. Pode podia ser, não, pensar que eu era tô de barba, é verdade. Mas naquela época eles eram realmente soltos. Cabelo comprido, tiarinha. Tiarinha, que aí foi uma marca. Era incrível, as matérias falavam, até hoje, né? Matérias sobre mim falavam, ele dança a dança do ventre. Você adora pegar uma coisa que realmente é a sua cara. E aí fala, ele usa arquinho. É. Como se fosse a coisa mais louca do mundo. E outro dia, nossa, lembrei de tanta coisa. Uma mulher. Arquinho que você tá falando é aquela tiara. É uma tiara, a foi gente famosa fala ali no MTV no ar. arquinho. Era fininha, super legal. Mas Que era? se você ligou pro seu ex-marido para saber do Zeca, quem foi que ligou para saber quem é que ia ocupar a sua vaga? Boa pergunta. Nossa, aí eu vou pegar um fundo do baú, que é um nome nunca citado, mas estava lá, que foi Marcos Amazonas. Eles eram da Abril e ele... Acho que ele já tinha tido uma passagem pela TV Cultura, não vou lembrar. Foi da Gazeta.
TV E Gazeta. Gazeta foi você. Mas ele foi me buscar na TV Gazeta. Eles entraram na TV Gazeta, Marcos Amazonas e aquele outro que era alto, que tinha um bigodão, careca. Carlito. Olha, eu lembrei. Não, é Carlito porque ele tinha um Charlie Chaplin, um recorte, um cartão do Charlie Chaplin no escritório dele. Carlito tá bom. Carlito. Beijo. Foram na TV Gazeta, eu fazia um programa na TV Gazeta chamado TV Mix, Sim. que tinha sido um estouro naquele momento, era um sucesso. Aliás, eu faria hoje ele absolutamente igual o que a gente fazia há 40 anos, era uma criação do Fernando Meirelles, Marcelo Machado, parará. Aí entra aqueles caras, e tipo, cara terno, tá? Eles eram caretérrimos, era impressionante. Eterno, era executivo super da Abril. careta, E me chama pra ir. Aí que eles precisavam de uma pessoa com experiência. O resto ia ser todo mundo meio que virgem na televisão. Só que a MTV ia demorar e não dava pra eu ficar fora do ar. Nossa, vivo daquilo. Claro. E eles não iam me pagar também. Ainda tive uma passagem pela TV Manchete antes, que o Newton Travesso foi me buscar nesse mesmo TV Mix. TV Mix foi uma coisa na minha vida. E aí depois eu cheguei bem antes da gente entrar no ar. Não consigo precisar assim quanto tempo antes. Mas de fato eu fiz uma coisa sensacional. Era eu que fazia entrevista com... Porque todo mundo queria ser VJ. Quando o negócio surgiu, estourou, explodiu, as candidatas eram muitas. Muitos. E aí eu fazia os E como é que era naquela famosos. época? Porque não tinha rede social, não tinha. Como é que você ficava Escuta, sabendo das a pessoas? per- Era De boca a boca. Pergunte pra mim, porque eu trabalhava na Folha Ilustrada e eu pautava os repórteres para encobrir as seleções de DJ no Aeroanta. Sim. Não é que era um lugar que era o Anta, Que era o máximo. nem economizar o seu Google. Era uma casa que existia em Pinheiros, ali no Lago da Batata, e que era o lugar para música. Tinha bar, show. Show, não sei balada. o quê. Balada, né, daqueles caras incríveis. E não sei porquê, aí a seleção era lá. E eu pautando, vai lá cobrir essa seleção. E era no boca a boca. Era no Não boca tinha a boca. anúncio, procura-se VJ. Não, acho até que teve um momento que teve anúncio, É? sim. É? Porque o Rodrigo, o VJ da primeira formação. Rodrigo Leão. Rodrigo Leão, que Leão. encontrei na rua, na Vila Madalena essa semana, ele, mulher e filho. Hoje publicitário de sucesso. Exatamente. Não é? Rodrigo conta a história de que ele viu o anúncio no jornal lá no Rio de Janeiro. Mas isso já é a segunda Primeira. parte. Não, Primeiríssima É. parte Primeira. mesmo. Rodrigo é primeiríssima. Ah, entendi. Como é que tu apareceu? Eu já sou bem mais tarde, em 94 foi o tô MTV ligado. Pega Pra Criar. Que, na verdade, acho que foi mas- primeira grande seleção que vocês fizeram. Foi São Paulo, Minas Gerais, Porto Alegre. Não, Eu voltei pra Ó, Não, a pauta começou aí para um lado. Chega, volta pro começo. Não, vamos, agora A acho que a memória gente vai, falha. né? Vamos, Mas eu acho que porque eu tem te uma... contratei, não foi? Então, a gente vai chegar nisso também. que é difícil lidar com jornalista e pauteiro. Os caras vão adiantando, vão avançando. Mas a gente tem uma pessoa aqui que queria mandar uma mensagem para vocês. E tem isso? Tem. Meu Deus. Começou. Número de plateia. Vamos lá. No meu caso, a MTV foi assim, tipo, tudo de bom, porque você, Astrid, já era da TV, né? Todo mundo já te conhecia e tudo. Mas eu não, eu tinha 18 anos, era uma moleca que não sabia de nada, estudava psicologia e aí de repente eu vi no jornal aquele anúncio, estamos contratando VJs, vá para o Aeroanta de manhã e leve uma foto. Aí eu fui, acordei, tirei uma foto no Lambi Lambi, aquelas fotos horrorosas, amarelas, botei no bolso e fui para o Aeroanta. Quando eu cheguei lá, uma fila gigante, todas as modelos com books e eu com aquela fotinha amarelada no bolso, não acreditei, quase que eu fui embora. Mas eu falei, não, já tô aqui, né, essa hora da manhã, vou participar. Aí fui, entrei na fila, aí quando chegou na minha vez, eu tinha acabado de voltar de Londres, falava inglês, sabia tudo de todas as bandas, mas na hora de entregar a foto, eu tirei aquela fotinha amarela, entreguei, a pessoa falou, tem certeza que essa é a sua foto? É a única que eu tenho. No final deu certo, né? Foram meses e meses de testes de vídeo e, enfim, até que um dia ligaram e falaram, você pode passar aqui na MTV para assinar o contrato? Eu quase desmaiei, nem acreditei. Foi muito legal. E aí depois teve aquela primeira transmissão que a gente estava no Rio. Lembra como foi incrível a gente lá na Fundição Progresso?
Tá todo mundo muito velho, mas rapaz. Essa parte é a mais legal. A Essa gente- semana eu e o Zeca conversando sobre isso. O Zeca, não, lembra lembro, se lembra, menino, chovia a beça. Ele olhou pra minha cara. Um sol horroroso, um calor danado. Tava sol, mas também chovia. Não, quase parou o show do Lobão com a Mangueira. Eu falei, Lobão? Lobão com a Mangueira. Eu lembro da Mangueira, do Claro que Lobão. foi. Eu lembro. Então... Você não lembra mesmo? Ainda Não lembrou? lembro, não lembro. Mas teve, é não verdade. lembro. Mas eu não lembro de nada, né, Camila? Você sabe. Camila, ô louco, mano. Camila? Ah, palhaço. Agora, ela falou depois dos testes vieram os vídeos. Essa aqui já era safíssima. E eu fiz um piloto que eu tenho vergonha. Tem uma cópia de VHS Tem. na Tem. gaveta da minha casa. Não, mas Não eles usam. adianta oferecer dinheiro. Hã? Não é um que eles usam de vez em quando? Não, aquilo é um VT que passou. Não, o Bowie tinha se apresentado em São Paulo. E a gente fez um MTV no ar, de mentira, porque não tinha entrevista com o David Bowie, eu fazia uma biografia, mas era péssimo, eu gritava, o Tite falava assim, você tenta falar mais baixo. Que eu olhava pra câmera e falava, David Bowie, o ícone da música, rock, várias gerações. O Tite e o Rogério Galo, vamos tentar de novo mais calmo. Aí já entra em cena Ficou péssimo. esses dois aí que Mas eram você já os que tinha uma faziam os referência testes. para fazer o teste? Não, nenhuma, de TV Não, nenhuma. Tinha o cara lá da MTV gringa, Kurt Kurt Loder. Loder. Só. Ah, sim, mas veja, não tinha zap, você não nada. via vídeo do Kurt Loder. Eu não Não, sabia. era uma fita. Eu não sabia. Quando eu fui, eu nunca tinha visto nada. A gente se reúne, você lembra disso? A gente não era amigo ainda, mas lá eu trabalhava na Folha e às vezes chegavam uns VHS com 2, 3 horas de MTV americana gravada. A gente ia pra casa assistir. Uma galera. Tomar um vinho, Lifral Milch aqui, né? Com essa Lifral galera. Milch. Vamos lá, com né? Anos Ai, como a 80. vida melhorou. Anos 80. Não tinha, não tinha, Né? não tinha, Você não falou- tinha possibilidade. Não tinha possibilidade. E ninguém tava fazendo vinho orgânico em casa, no coletivo feminino. Sem Não condição. tinha. Então, nessas VHS, você tinha música, você não tinha o Kurt Loder. Então, pra mim, não era O cara nada. tirava a cabeça e só deixava os videoclipes. Só. Ou quando Não, muito tinha era a cabeça pouco, do VJ, mas não de News. Mas ele entrava, era muito pouco. Até a gente chegar no momento que a gente foi pra Nova York pra conhecer o trabalho dos caras, teve muito piloto passando por debaixo dessa Aí que a Nova gente York- queria chegar. Essa viagem para Nova York. Como é que foi essa viagem? Vocês foram para lá fazer uma turnê Eu para fui pra conhecer. Londres. Você foi para Londres. Porque eles achavam que MTV o Europa. modelo de jornalismo, a MTV brasileira, era menor do que a americana, é claro, e ela se aproximava do modelo de Londres. E aí eu fui para Londres. Se não me engano, eu colei no Gente, cara que era apresentava. Rico, né? Fui pra Londres, eu fui pra Nova York. É rico nada, que eu fiquei no hotel péssimo, que eu lembro dele. Muito ruim, muito ruim. Mas imagina, você era um moleque de 26 anos e eu ia na MTV americana que ficava num lugar inesquecível, chamado Mandala Street, que era em Camden Town. E, nossa, eu era tratado. Eu nunca tive uma epifania. Eu tô lá esperando um cara que, se não me engano, chamava Steve Strange, que era o Zeca Camargo, né? Proto Zeca Camargo, né, do News inglês. E eu tô sentado lá esperando, uma burocracia inglesa, e aí passando nas telas, né? MTV inglesa ali. E toca um clipe de Come Together do Primal Scream. Eu nunca esqueço. E eu olhei, mas eu era assim, criança vendo o Papai Noel a primeira vez. Eu falei, Come Together. Que loucura. Aí, tipo, tapinha nas costas. Hi, I'm Steve. Eu falei, yeah! E aí foi. Então como é que fala? Minha estágio, experiência, seu meu estágio, estágio. obrigado. Não foi em Nova York, de vocês foi. O meu foi em Nova York cheguei lá, fui eu não lembro quem foi comigo, não lembro quem foi comigo, e aí eu sei que a gente estava lá numa reunião, nessa altura do campeonato, já tinha os gringos que tinham vindo pro Brasil. Débora Cohen, que era a certamente. Débora Cohen e o Ivano O Ivano Leão Cavalo, maravilhoso. Ivano, we love you. Não, I can't believe I'm talking about you. Aí fizemos lá a primeira reunião, blá, 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 tudo em inglês. Eu com inglês meio, tá, amor? Tem esse detalhe, meio, tá? Blá, 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 vamos almoçar. Vamos almoçar, porque depois a gente vai conhecer o estúdio. E aí, quando a gente vai almoçar, tem uma galera andando assim na rua. Eu venho um pouco mais pra trás, aí cola um do meu lado, fala assim, então você, em português, fala, então você que é a famosa Astrid Fontinelli. Eu falei,
Você fala português? Quem era? Era o Tite Ah! Chivita. Oh. O Dono cara que falou, e amigo. papai, I want my MTV. E o papai deu a MTV pra ele. Né? Eu falei, o quê? Porra, cara, por que você tá ali no sufoco comigo, eu falando aqui, me esforçando pra caralho? Ajudava, né, Ele irmão? te fala até hoje inglês perfeito. Super, Ó, não, super. Mas foi ótimo, porque o Zeca comparou com o Papai Noel, eu não tô comparando, a MTV ali, estar ali e ir aos estúdios Não, depois, loucura. era como se eu tivesse entrado na Disney pela primeira vez. Disney. Que depois a gente entrou juntos, adultos, e foi maravilhoso também. Com o Sepultura. A gente tem Disney no nosso Oh, currículo. já agora anota aí que a gente vai ter que falar sobre Disney e Sepultura. Não tava na Zeca pauta. e Astrid não estavam na E pauta. Maria Paula! E Maria Paula tava Mas junto. Maria Paula. É Maria Paula. E aí eu me dei, e eu fui para estar com a menina, como é que era o nome daquela? The Queen of the VJs. Martha Queen. Martha Queen. The Queen of the VJs. É. E essa Martha Queen foi uma fofa comigo. Me levou até em loja de maquiagem, porque nem isso a gente tinha no Brasil, maquiagem pra televisão, importada, parará. É verdade, O vinho era nesse nível. É maquiagem livre ao mil. Você tem ideia. E foi ótimo. Não pude retribuir, porque logo depois Marta veio pro Brasil. E aí, nesse estúdio da Coropé, era podre o estúdio da Coropé. Não. A parede de amianto. Não, o teto era de Eternite, chovia, não gravava. Não, fazia barulho na internet. It's raining E a parede, o abafa da parede, era de amianto. Ó, só te falar, eu começo. Era horrível. Ah, Só. meu filho, a menina encostou na parede de amianto pra dar uma descansadinha. Nossa. E claro, não podia ligar o ar-condicionado, Espero que que ela esteja interferia, bem. interferia Ah, não no podia. É bem ligar. parecido com o estúdio aqui, então vamos Não. combinar. Não, era melhor. Pode mostrar? Não. Tá fresquinho calor. aqui. Jesus, Tá fresquinho. ui. Tá calor. Não encosta forte que vai molhar aqui também. Ó, por experiência Eu própria. tô escondendo aqui, ó. Ó, super. Você já tinha experiência de televisão, mas experiência própria, quando eu entrei na MTV, foi muito difícil, cara. Você desenvolveu uma identidade, até você achar uma identidade com a Verdade. qual você realmente se sinta à Ainda mais vontade. que você demorou a foi querer muito... cortar o cabelo. Demorei a querer cortar o cabelo, que a gente vai falar disso também. Mas a responsabilidade A de gente vai vocês... falar disso, mas até pois que horas é, vai não esse sei. programa? A Já responsabilidade tá de devendo umas vocês três era coisas. dupla, não era simplesmente desenvolver a identidade de vocês, mas vocês estavam desenvolvendo a identidade do canal. Vocês tinham que Verdade. selecionar as caras das pessoas que representariam o público da MTV. Como foram os critérios? Assim? Mas Como é que vocês era pensaram? muito subjetivo. Não, tinha uma base. Conhecer música. Conhecer música. Conhecer básico, música, básico. falar inglês. Isso, Tinha isso. tinha. E tinha que ter. Aí era pizza, né? Pizzinha, né? Pizza, bota lá Uma no- fatia ali, porque a pizza, apesar dela ter fatias iguais, ela não tem. Cada uma tem o seu. Tem um pouquinho mais de queijo, a outra tem um pouquinho mais de cebola. De cebola, uma É. esquisitice Então tinha aqui. a gostosa, Cuca, Dani Scarelli. Não falavam inglês, não conheciam de música, mas eram preenchia umas um papel ali, graças. é. Eram umas graças charmosas. Sim, Cicarelli mais tarde. A Cuca. Eu falei Cicarelli? Você falou Cicarelli. A Não, era Cuca. Dani. Barbieri. Dani Barbieri. Ah, você não vê que essa plaquinha de 20 minutos, isso aqui não é TV Globo, filha. Nem vem. E ele tá devendo Não. 3 assuntos. É, já. bom. Dani Barbieri, Dani Cuca. Barbieri. Aí Vai vem pegando os Gastão, arquétipos. O metaleiro. Gastão metaleiro, que entende pra caralho de música. Aí Thunderbird. From Another Space. From Thunderbird, uma figura toda, né? Picassiana, é tipo um Picasso, é um Picasso, quadro é, Picasso. Tão Não genial. nada que ele falava. O Thunder é uma figura... A televisão ficou tão careta, que eu acho que hoje o Thunderbird não passaria em nenhuma seleção. Talvez não. Porque iam querer botar legenda no que ele fala, que não tá entendendo nada do que ele fala. E a ideia também não Provavelmente. entender nada. Quem entender, entendeu. Quem não entendeu, que não entendesse. Não, mas ele tinha um carisma, uma comunicação, Demais. assim, era uma Uma coisa Cara maravilhosa. única. né? E tinha que ter, O Thunder, ele parece... E ele sempre conhecia de a Van música. Lettre, parece que ele foi impresso numa impressora 3D, porque não existe na natureza, né? Uma coisa assim. É incrível. E ele conhecia de música, tinha banda. E ele tinha uma coisa que eu nunca esqueço, eu acho que foi um gringo que falou pra gente, porque logo que estreou, claro, a gente foi avaliado, a gente tinha, né, ficava na corda bamba, se vai funcionar ou Os não. gringos ficaram aqui, eles vieram morar Ficaram aqui. Eu acertei logo de cara, não estava preocupado. Mas o Thunder, a gente... Fora os gritos. Fora os gritos e tudo. Não, nós não acertamos logo de cara, não, nem eu. Até parece. Mas
o Thunder tinha uma ação, metade das pessoas detestavam, metade adoravam. E aí eu lembro do gringo falar, tinha um outro cara, que é o cara que fazia aquele programa Buzz, que não era o Ivano. Tenho fitas até hoje do Joe Buzz. Smith, John Klein, obrigado. Obrigada, John Klein falava assim, Lima. você sabe que na televisão você não pode ter alguém que todo mundo adora. A pessoa ideal para fazer sucesso tem que ser odiada por 50% e amada por 50%. Já conhecia todas as bases da internet. Aí total, é isso que faz a pessoa ficar lá. E aí o Thunder era exatamente isso, né? E parte, claro que é carismático e tal, mas em televisão, isso eu tenho uma lição até hoje. Se agradar todo mundo, talvez não vai ser legal ali na pra tua MTV. carreira. Eu também não era uma unanimidade. Exato, Então tava... Quais eram os problemas que as pessoas viam em você? Não, a assim? gente tomou muito Nossa. cacete Muita porrada, da imprensa, inclusive da Folha de São Paulo, que logo apelidaram, não você, Eu só mas tava logo fora. apelidaram os VJs de helicópteros, porque a gente não tinha onde falar, onde apoiar, onde nada. Era um lugar vazio, não tinha cadeira, não tinha um encosto, não tinha nada. Era um fundo verde e a gente ali. Não é porque, em quarto lugar, Guns N' Roses, com Sweet Child of Mine. Aí o Rodrigo Carelli na minha orelha falou, para, não falou certo. Deve ser chato. Continua chato. É mais chato esse. Ai, olha a fazenda esse. Castigo. Ou até que... Aí vem a história da Três Tabelas. Um dia eu... Três tabelas. No desespero da crítica, e realmente a gente tem que... Porque nem toda roupa tinha bolso para dar um apoio. Eu falei, gente, alguém... Pega ali aquela Três Tabelas. Pega ali as Três Tabelas. Três Alguém Tabelas pega ali, tem as Três Tabelas. Isso aqui, Aqui, ó. Pega ali, tem uma Eu não aqui. posso pegar, que eu não posso abrir o braço que vai mostrar de novo a pizza. Então, até que pegaram uma... Eu pedi, pega uma Três Tabelas. Eu não vou poder levantar porque a câmera tá parada ali. Eu pego, eu casei. Hã? Quem Aqui, que não ó. pode aparecer? Ah, não pode aparecer. Esse é um Três Tabelas. Essa é a Três Três tabelas, um Tabelas. negócio que tem 3 alturas. Ela pode ser assim, assim ou assim. Assim, E isso, aí a boa. gente tinha esse apoio, botava o pé aqui em pé e aí já tinha onde botar a mãozinha. A Sim. vida melhorou muito. Essa que vocês estão vendo aqui, verde, que apareceu o nome aqui do... Zico. do Novamente, Zico. eu, como DJ de exceção, eu tinha um banquinho. Eu ficava lá... Você botava assim. Acabava como TV no ar, a minha facilitava mão a ficava vida. quieta. E como você desenvolveu É essa aquele pose? banco Porque é uma alto. pose clássica Estudadíssima, sua. estudadíssima. Muito piloto, Jaqueline Cantori, né, sempre coordenando ali. Mas você tinha uma pose Era banco clássica alto, era mesmo. banco alto. Porque Não queixo, tinha. queixo paralelo ao chão, era porque quase uma pose de yoga, quase um asa. Diante daquela zorra que era a MTV, o jornalismo tinha que ser um pouco mais... Aprumado. Editorial. Aprumado é bom. E aí eu já tinha visto algumas imagens do Kurt Loder, que era o cara que eu deveria Sim, ser no né? Brasil. E ele é um jornalista mais velho do que eu, mesmo para a época, o Kurt já devia ter quase 40 anos, e ele é um jornalista que também vinha de uma carreira incrível de música na Rolling Stone, na revista Rolling Stone. Então ela, não, agora vamos falar de música, presta atenção. E era uma coisa que não existia, ela já era jornalista, mas não tinha uma coisa chamada jornalismo musical. Não, Né? tinha uns programas de clipe ali na TV Gazeta. E só tinha gente de terno na televisão. E tinha né? rádio. Não tinha mulher, Só. praticamente. De Só tinha arquinho nenhum, terno com certeza. gravado, né? Nenhum. Você não conseguia se identificar com as pessoas. Difícil. A MTV realmente trouxe essa diversificação Não, o que tinha do era que isso, aparecia era na TV. Nelson Mota falando no jornal Hoje. Olha lá, Sobre jazz, sobre... Tuquinho. tipo, sim. Tinha rádio, enfim. Cara, eu tô lembrando que isso faz 10 anos que essa Três Tabelas aqui acabou virando um símbolo objeto. da gente, um objeto de design, porque aí quando a MTV vai terminar, que foi como a gente começou aqui, eu não sei mais, 10 anos. eu tenho. 10 anos. O Zico Góes, que era o capo lá de todo mundo, me Esse que liga ela tá pisando agora. e fala, esse que eu tô pisando agora. É. Zico, eu vou pedir aumento um dia pra ele, eu saí da MTV por quê? Pedi um aumento pro Zico. Aí o Zico falou, se eu te der um aumento, tu vai ganhar mais do que eu. Eu falei, porra, Zico, se tu não sabe lutar pelos seus direitos, o meu tu não vai mesmo, né? Aí eu ganhava 9 mil na MTV, 9 mil dinheiros. Eu não sei qual era o dinheiro, era real, né? Não, já era real. Já, Já era. alguma Eu ganhava 9 mil reais, podia ser muito dinheiro, mas eu trabalhava o dia inteiro. Tinha minha cara exposta o dia inteiro no ar. Para o segmento merecido. da televisão, era pouco. Porque, para vocês terem uma ideia, a Adriane Galisteu tinha ido para, acho que para Band, não lembro. Talvez. Tinha ido para não sei aonde, ganhando 50 mil. Ô, louco.
Eu falei, ô louco! Porra, eu precisava comprar uma casa própria, não tinha casa própria, o carrinho era pouquinho. Sonhando com Bahia. Eu tô na Band agora, eu não ganho 50 mil. Vamos conversar Não, ganha. Tô brincando. Vamos conversar, seu Saad! Mas você falou isso, você não era simplesmente o apresentador, você era o editor também do MTV Não, News, era que era o jornal tudo. mais importante. Era. Cara, você fez uma chamada, não sei se você lembra disso, convidando, convocando, conclamando a audiência para ir na passeata pró-impeachment do Collor. Lembro, total. Era quase um editorial da MTV. cara. Exato. E isso era uma saída, porque uma hora você não consegue entrevistar. Quer dizer, você consegue. Consegue, mas quando você faz a mesma entrevista com o Paralamas pela 5ª vez no mesmo ano, né, o assunto fica limitado. Sim. Não que o Paralamas é incrível, todas as duas Não, incríveis. sim, é. Mas o assunto, você tem assunto quando lança um disco novo, algum evento. Então a nossa saída como jornalista, como editorial, era falar com a molecada. E virou uma coisa de comportamento. Além do melhor da música, a gente começou a inserir pauta de comportamento. E as pautas foram nos empurrando também pra ela. Exato, né? numa época onde, pô, se você era moleque, você passava 2 riscos na cara e você era um cara pintado. um ser político ali. Super. Super. E a MTV também teve esse papel muito no comportamento e foi tocar, a Cid falou bem, e não foi assim, vamos então apoiar Vamos ter uma ideia. os caras pintados. Ou era isso, ou seria... Hoje a gente estava fora do game, Tava não fora estava do game. falando com a juventude. Exato. Da mesma forma que a gente também se movimentou demais quando o Marcelo D2 foi preso Verdade. Sim. Planet em Hemp, Brasília, né? o Planet Hemp por causa de maconha. A gente fez uma movimentação, inclusive de bastidores, muito grande para poder dar um suporte para ele. E aí, dali para frente, a MTV se enfiou e foi a referência dos jovens, que começou a fazer a cabeça do jovem para a política. Aí Eu acho que sim a também. MTV é líder nisso. Sim. Aí não era a rádio que estava fazendo. Não, quem falava com a molecada era a MTV. Não só, você sabe disso, veja, a MTV famosamente dava traço e ela incomodava a TV Globo no começo dos anos 90. Como assim? Como era possível? E numa época em audiência média na TV Globo era 35 pontos. Né? Então como é que você tinha esse Na poder? época, a gente fazia o programa legal e a nossa concorrência era o Zeca Camargo e a MTV. Não é uma loucura? Depoimento de André Weissman A aqui nos voz de bastidores. André entende? Weissman. Voz de André- Então, era um barulho, assim, era literalmente Davi e Golias, era uma loucura. Por quê? Porque a molecada só ouvia a gente. E, de fato, acho que eles olharam um dia para a TV Globo, todas as TVs ali, falaram assim, isso aqui, como diria Morrissey dos Smiths, it says nothing to me about my life. Mas não, Então, não foi uma coisa. Eu imagino que deve ter tido um ponto de inflexão ali. Vocês devem ter se juntado lá no. Caralho, isso que a gente faz isso. Porque nunca ninguém tinha feito mas isso. Cara. nada, não- Jornal não fazia não. isso. Né? Não existia sabe o isso. que é ponto crítico? Ponto crítico é quando a água evapora. Começa a ebulição, perdão. Né? E eu. Físico, né? Meus tempos da física. virei, Zeca, Não, eu fiz entrevistei assim, um. O ponto crítico é assim: agora as moléculas não combinam de água e fala, agora vamos entrar em ebulição. Acontece. A temperatura faz que todo mundo faz. É como todo mundo levantar no estádio e comemorar um gol. Vocês não combinaram antes. Acontece, é assim. E essas coisas na MTV não tinha um roteiro. Não tinha um roteiro. Saía. E eu sempre digo isso, vários anos da MTV, eu sempre digo isso. A MTV fez muita merda. Quando era ruim, você tirava do ar. Quando era bom, você repetia até a exaustão, até o Galahad ver. E aí via. E eu falava, nossa, a MTV tá mandando bem. A gente mandou muito mal em várias coisas. Só que a gente tinha o benefício do traço dele, né? Então, quem esbarrava numa coisa que a gente viu que funcionou e que a gente botava em altíssima rotação, né? Era assim que a gente ganhava o jogo. Porque foi a primeira televisão 24 horas no ar também, né? Não começou assim, Não mas começou esse era o Não auge, começou era- assim. Foi a primeira, né? Foi E a a programação, foi a primeira. a programação da madrugada da MTV eu amava. Sim, era muito boa. demais. Tinha Que Liga a gente botava o que a Television, gente tinha queria. Buzz, tinha um monte de coisa. Tinha Não, e tinha outras músicas. Que Você não tinha eram as obrigação, músicas da parada é. do sucesso, Não Sim. tinha mais a obrigação. Na programação durante o dia, sobretudo em torno do disco, você tinha que mostrar o que era sucesso. E quem fazia a programação da noite fazia agora aquela faixa japonês. 4 do disco de 91. Gente, Ione Pode ser? Sassa, maior, roubava todas as minhas revistas importadas. Ai, ficava com uma raiva. E olha, Que era da programação. A era. japonesa ficava fechada ali. Sim, ela dentro. ficava num canto lá, você não podia nem imaginava o mexer poder naquela que Ela ela era que tinha. Ela dava mandava. umas mijas lá,
Tinha influência ali dos André Weissman, de Ana Bunter, mas no final, eu acho que ela mexia tudo. Ela, Ela a fazer o jeito dela, neles. né, Ione? Ela é a louca dos gatos agora. Mas ela trabalha com música também? Não sei. Não, nunca mais vi, assim. Ela já mandou um paninho de prata pra mim, bordado. Ah, que fofa. Ela que mandou? Essa vocação política, Aham. então, eu não sei nem se a gente deve chamar de política, é civilizatória, né? Porque é tipo uma coisa Boa, civilizatória, né? boa, Porque boa, boa. Pilares da democracia, Boa. você tinha lá campanha de drogas, campanha falando sobre AIDS, campanha AIDS, pra votar, AIDS campanha fascismo, pra ler, né, cara. cara? Essas campanhas eram maravilhosas. Um pouco a herança da MTV americana também. Tinha A gente esse tinha, DNA. no começo dos 90, eles tinham uma campanha chamada Rock the Vote, que era para os... A gente se inspirou muito. Eles tinham campanhas ecológicas, assim, lembro de VTs que eles passavam, que era melhor? Era você lavar, secar as mãos com energia ou com papel. Era coisa assim. Mas tudo muito com o jeito da MTV. Nada, nunca pareceu proselitismo. Né? Porque tem um ingrediente aí que não depende mais, que não é a cara de quem tá no ar. É um conjunto da obra, é uma galera que tá criando aquilo dali. Sim. Que tinha também a edição da MTV. Aí o povo da Rede Globo queria cortar os pulsos, porque não tinha ninguém para editar as coisas tão bem Como era. como os editores da MTV. Uma salva de palmas. Não, literalmente podia tudo. Nos bastidores dessa gravação estava um personagem chamado Eliel. Bota essa porra funcionar, Eliel, faz tempo. E a gente fazia coisa, sabe o que você vai lembrar? A gente chegava muita entrevista da MTV News americana, a gente tinha que legendar. E aí a gente legendava com o tipo que quiser, qualquer tipo. Qualquer letra, tinha a qualquer nossa letra. contar. Tinha, mas a gente podia brincar um dia. E um dia eu nunca vou esquecer, Ariel tava na ilha, eu, Jaqueline e ele, e eu falei, desce uma barra aqui, aqueles efeitos dos 90. A barra saía um rastro assim da barra, sabe aquelas coisas, né, videoclipe, né, de gym, physical. E a gente descia e a barra ficava em cima das letras, não dava pra ler nada. O Ariel falou assim, não dá pra ler. Eu falei, tá ótimo, vamos. E aí fizemos, você lembra, né? Lembrou, ótimo. E aí fizemos várias, assim, uma semana e cansou. E as pessoas também não viam aquelas matérias, mas tá tudo bem. Então eu gozei de uma liberdade que vocês vão assustar com o que eu falar, que eu só fui encontrar novamente quando eu fui trabalhar na TV Globo. Rolou. Justo, porque o Fantástico Era enfim, um espaço de é um espaço experimental e tem até hoje com o Bruno Bernardo, mas tinha com o Luizinho uma coisa. Nossa. O Luizinho tinha era uma coisa que. Luizinho Nascimento. Você fala, Luiz Nascimento. Você falava, Luizinho tinha essa ideia, isso aqui boa. Luizinho prolixo, não fala nada. Muito boa. Muito boa. O que mais? Um diretor Trabalhei com pergunta você, "Que não lembra mais?" disso, Aí eu Zeca. falei, Você não lembra disso, mas eu trabalhei com você no Fantástico. claro que eu lembro. Nego Lima trabalhou com você no Fantástico. né? Lembro sim. Foi você que falou pra gente, cara, tem uma ferramenta nova, aí a gente tava tentando fazer uma pesquisa de pauta, dá um Google aí. Que? Google? O que é o Google? Lembra disso? Pô, com o Google você consegue pesquisar as paradas e tal. E Luizinho Nascimento que tinha me chamado para fazer o Divination no Fantástico. O Luizinho é um farol, até hoje. Luizinho Até hoje. Incrível. E ele aí, por isso que eu me lembrei da MTV. Porque MTV, você fazia uma coisa, alguém falava, vamos fazer mais. A não sei que fosse um desastre, assim. Né? Aí você tirava logo, como eu falei. Mas você tinha um espaço para fazer. Criar, experimentar, Vocês faziam desenvolver mais. O que é o barraco, por exemplo? Isso, barraco. Barraco, É quando a política, ou quando esse processo civilizatório, o debate entra justamente dentro da programação. Eu falei isso lá outro dia, antes de você contar do Barraco. O Barraco é um podcast antes, avant la lettre. Já era um podcast ali. Entende? Claro que o podcast hoje é até careta hoje em dia tá O podcast. Barraco foi criado dentro da padaria da MTV, o André. Não lembro qual era a nossa intenção. André acho que Weissman, esse que tá André aqui, Weissman, o cara que era do... Foi. Como chama o programa que ele fazia lá na Globo? Programa Legal, que foi redator do Programa Legal. Ele estava na Real e vocês estavam conversando sobre o barraco. Não, a gente estava conversando. Era uma pauta fazer um programa? Era criar um programa? A gente foi lá para criar. Porque quando a gente precisava de privacidade. E na padaria, que lugar mais fechado? A sala de reunião era na padaria. Aí estamos lá na padaria. Eu não lembro qual era o briefing. O primeiro briefing era dar voz, porque trabalhar com a Astrid era quase um barraco sempre. Isso foi um elogio. Ainda bem que a voz dele tá baixinha, ninguém vai ouvir. Põe legenda. E com um rastro. É o primeiro programa sem BG. Ele não tem BG. Então a gente vai subverter a MTV, não vai ter música. Não vamos falar de música. Foi o primeiro,
E aí ele vira e fala assim, por que a gente não faz... Aí ele, naquele ambiente de padoca, hoje ele é metido a pizzaria, mas ela era... Não, era tipo uma padoca. Era E uma padoca, não uma fazia padoca, pão. Era continua uma sendo padoca padoca. que não fazia pão, né? não Todo fazia- mundo chamava de padoca, mas não vendia pão o negócio. Aí ele fala assim, a gente põe uma mesa que nem essa aqui, umas cadeiras que nem essa aqui, ela faz esse barraco aí, cala a boca um, cala a boca o outro, e tá pronto o programa. E ele foi exatamente assim, era um mesa de barzinho com aqueles panos de plástico 25 de março, Xadrezinho, estampado, assim, né? xadrezinho. aquele Estampado e estampado, tal. O grande lance dele é que a comunicação não era só com aquelas pessoas, então eram 6 pessoas a favor da maconha, 5 pessoas contra, Isso, um especialista de um lado, outro especialista do outro, aquele teletrim. Teletrim, nossa. Nossa, que eu vou isso? dar um Google agora. Não chama- Teletrim, eu não Meu lembro. filho, aquilo móvel, dali... Era um eu- bip, era um bip. É aquilo dali. Era um bip que você recebia Se uma eu tivesse mensagem. posto assim, aqui assim, ó, seria orgasmos múltiplos. O bagulho vibrava o tempo inteiro com mensagem entrando, porque a gente dava traço, mas traço é gente pra cacete, velho. Era o traço mais glamuroso que Então entrava aquele tremendo aqui em mim, não podia deixar em cima da mesa, senão ele ficava em cima da mesa. Pessoa por fax e por telefone. Ligando, mandando O pergunta. fax, nossa Era Senhora. muita gente falando ao mesmo tempo. Eu lembro até do Lula indo lá. O Lula e foi no no barraco? primeiro intervalo, Ô, eu louco. fui lá virar pra ele e falar, pelo amor de Deus, converse com adolescentes e não com sindicalistas. Ninguém tá entendendo nada que você tá falando. Caraca. Uau. Teve essa. Dei essa dura nele. Tô precisando da outra. Tô precisando ir lá dar Tá uma faltando esse orientação aprendizado. Tô vendo o pra Barraco ele. 2023. Vai falar com os pintando. evangélicos, Lula. Vai falar com não sei quem. Tem que falar. Comunicação, gente. A internet é outro rolê, meu amor. Não dá pra esperar até amanhã. É agora. Né? Além dos Lula, assim, quais outros barracos memoráveis que você tem, que lembra? Cara, ia jogador de futebol, ia... Nossa, ia tudo. Ia Ia tudo. Sandy Júnior criança. Júnior, Barraco memorável, Marcelo D2, esse eu acho que foi bem polêmico, porque ali a gente reunia mais ou menos essa polarização que a gente vê hoje no Brasil. Tinha uma juventude muito careta, muito Claro, de com direita. certeza, a gente tava Sempre saindo de teve. uma E a gente ditadura, dava né? voz Sim. pra eles, só que a gente contra-argumentava bastante, e aí a parada dos especialistas. Então, cara, todo mundo passou lá. Todo mundo passou lá. Todo mundo que era importante passou na MTV. Quantos temporada? Mas... A gente fez os programas na época de eleições, a gente levava os candidatos. Acho que foi por isso que o Lula Passou por lá. passou por lá. Pode ser. Depois a gente tentou fazer isso no Tome Conta do Brasil, a gente teve dificuldade com a agenda deles, mas a gente chegou o objetivo da MTV era fazer um debate, lembra? Um debate com os antigo candidatos. teria sido incrível. Acho que foi em 95, 98, talvez. 8. Mas eles 98. nunca topam, eles não... Não topavam Certo, ir. não, Eles não Poucos topam. toparam. Eles não Foi- topam. Nessa época a gente conseguiu essa brecha. Porque hoje em dia, se você levar um, você tem que levar os outros. Sim. E o que E impede se você leva um, os o outros acabam- movimento. Mas se fosse Não, hoje, nem todo conseguiria, quer. porque Não os candidatos... consegue. Esses candidatos vão em podcast. Não, mas um homem como o ex-presidente que a gente Sim. teve, não vai. Ele só vai com a galera que fala a língua dele. Volta. Eu digo, isso está muito mais pulverizado a comunicação. Sim. E esses estereótipos são um pouco mais brandos, porque todos os candidatos importantes ao governo foram em podcasts. E podcasts são pessoas Sim. sem nenhum preparo também. E eu digo mas isso... tem uma- óbvio, sim. podcast é podcast, não é uma entrevista. É podcast. É uma outra categoria. papo. É papo. E aí eles topam fazer isso, mesmo gente que é contra eles. Ou que, né? Então eu acho que hoje, se fizesse, hoje um debate MTV, no espírito aqui Hoje dos tanta 90, coisa MTV. Você viu que esse ano a Copa, o povo da Globo copiou o nosso Copa na Mesa? Que eles botaram... Botaram a mesa de botão lá. Botaram! Eu falei, o que é isso? anos depois. 30 anos depois! Pelo amor de Deus, porque a Copa do Mundo foi uma das grandes sacadas aí da MTV. Falar André sobre a Copa Weissman, sem imagem. Zico, Góes, o diretor que tá lá com o Luciano Huck. Maurício Arruda. Não, o Cacá Marcondes. Cacá Marcondes. Eles
apaixonados por futebol, não sei o que, vamos fazer esse negócio de Copa do Mundo. Só que a gente não tem direito da Copa do Mundo pra fazer. Tem gol, não tem nada. Começa por aí, não tem imagem, não tem nada, mas não tem problema, a gente se vira. Aí no primeiro ano, quem era o primeiro ano? Era eu, Marcelo Fromer, Nando Reis, Casagrande. Uau. Primeira Casão. vez no Casagrande. Casagrande queria fazer, agora ele saiu da Globo, ele me pediu pra gente tentar formatar Copa na Mesa. E as imagens? Nintendo, como é que era o... Mega Drive. Mega Mega Drive, Acabava videogame, o né? jogo, eles iam fazer no joguinho a jogada, cara. E eles conseguiam, e eu narrava. Esse era sensacional. Era muito bom. Sensacional. Aí no ano seguinte, o que a gente vai fazer? Aí fizemos mesa de futebol de botão pra fazer as jogadas. Sensacional. Aí já teve Matina Suzuki, E teve... é o culpado pela derrota, porque ele fez todo o programa, menos a final, que ele foi vem logo. Olha, Tá vendo? Mágoa de caboclo. Matinas, é. Mágoa de caboclo não é bom resolve pra não. você isso. Olha, só sendo autorreferente, nessa coisa. Modéstia à parte. Vamos falar de uma coisa sem mostrar ela. Em 1992, a MTV decide, você foi. Vamos cobrir a Olimpíada de Barcelona. Ups! Tem um problema. Não temos credencial, não falamos de esporte, não temos uma imagem. Passamos um mês em Barcelona. Não tem problema. Vamos para Madrid, Barcelona, eu e a Astrid. Jaqueline e uma equipe que contratamos lá. Da Catalunha. Falamos de Rossi de Palma, do Almodóvar, há bandas que eu não... Tudo. Presuntos Implicados, L'Ultimo de la Fila, umas bandas... Astrid, vai pra uma boate fazer Um Povo Fala. Qual a banda que eles mais gostam aqui? Aí lá vou eu na boate. Que banda tu gosta, cara? Ai, Presuntos Implicados. Ai, e tu, que banda gostaste? Último de la Fila. Mas, Aí olha, o cara vira pra mim e fala assim, U2. Eu falei, U2? Zeca não entrevistou o U2. U2? U2. U2. Mas era tudo. Não, eu Que descobri. horas pra descobrir. Eu descobri. A gente foi antes da Olimpíada. E a gente botou mês no ar antes. durante as Olimpíadas. Foi uma parada. Mas você podia fazer alguma coisa. E eu lembro que eu perguntava pra essas bandas que eu nunca tinha ouvido. Eu vi um CD antes de entrevistar elas. E olha lá, falou assim: e aí você não tem muito assunto. O doce eu tenho muito assunto. Mas Essa não equipe era jovem, né? Porque tinha um não, gato moleque, que ajudava. nossa, ali, Jordi. E a Cristina, que tem uma ótima dela também, que era produtora. Mas entrevistando as bandas, uma hora não tinha assunto, falava assim: tienes um CD em vivo? Aí sempre tinha aquela interrogação no rosto da pessoa. Em vivo, sim, tô muito CD, claro. Aí um dia, o Jordi, eu acho que fala assim, Zecão, eu acho que toda pergunta em vivo, o que é esse em vivo? Tá no palco, um disco, né? Em directo. Filho, você fala no penúltimo dia. Obrigado, Jordi. Obrigadão. Mas a gente volta. Então, isso aí, essa subversão da MTV, que é botar, reproduzir um jogo E não pensa com que a gente isso. tinha muito Ir para as dinheiro, Olimpíadas de não. Barcelona sem uma cena de pódio. Era o que fazia esse barato. Ele fazia a música e eu fazia Museu Gaudí. A gente não dormia. A gente não dormia. Eu falo isso, trabalhou a gente muito. ficou um mês lá, eu não lembro, deitar e dormir, deitar, agora vamos dormir e acordar, mas café da manhã, que horas da manhã? Não era essa, vamos dar uma descansada, bora! Lembro Era também de não duas tinha coisas. noite de sono. Aí quando a gente. Aí tinha que. Nota fiscal, prestação de conta. Aí eu fui pra Madrid. Aí fiz lá um rolê de carro. Tinha o Rogério Galo. O Rogério Galo foi. Foi, charrete lá com o Rogério Galo. Luiz Amel nessa foi. época eu não era nascida. Podia andar de charrete e tal. Aí, quando a nota fiscal da charrete. Aí o cara olha pra nossa cara e fala, não tem nota fiscal. Aí eu falei, então escreve aí qualquer coisa que eu preciso, vai ter nota fiscal, vai ter que prestar conta, né? Vale um cavalo. Comprei um cavalo. E tudo na Espanha. E também lembro que Zeca comprava CD. Doses cavalares. Cavajares. E não contente em ter passado um mês em Sevilha, que a gente passou em Sevilha. Não, Barcelona. Barcelona. Ele foi estender a viagem. Aí largou comigo e com a Jaqueline. Pra levar.
Claro, a ideia foi minha, levei as duas pra lá, agora faz alguma coisa. Machismo devolve. estrutural isso. Vou piorar. Quando a gente foi entrevistar a Rose de Palma, que a Rose de Palma é aquela atriz Almodóvar. picassiana do Almodóvar, maravilhosa, por casualidade, a produtora, a tal da Cristina, tinha estudado com ela no colégio, e aí as duas começaram a conversar longe, esqueceram que tinha uma equipe lá, vai começar a conversar, e a gente só ouvindo assim, fascinado, elas conversando em espanhol muito rápido, né? Aí uma hora, só lembro uma vira pra ela assim, que me dices? Lo que oyes. E eu falei, cara, isso não tem nada mais Espanha do que isso, função fática, né? Você tá me dizendo que você tá ouvindo, não é nada, mas ela, que me dices? Lo que oyes? Hombre, e claro, isso virou gíria da temporada, Parece o maravilhosa. Marco Duval, isso daí, não? O que é? O que é? Olha, eu vou ressuscitar que me total. disse bloqueou. Agora, seguindo na trilha das tripes, aí como é que foi essa trip Sepultura, Disney de vocês Nossa. dois? Como é que Uma promoção. A gente fez umas promoções muito legais. E aí tinha uma que, acho que foi até essa, que a pessoa tinha que ir para uma loja de disco e pegar num carrinho quantos mais discos pudessem e tal. Enfim, aí a galera que ganhou o prêmio era uma viagem à Disney. Com Sepultura. Era essa? Era. A gente foi 2 vezes pra Disney. Uma, acho que fomos só nós. Só e nós? com essa. Porque eu lembro da foto, a gente na E frente foi da o Disney. Sepultura. E tinha a menina, que era uma menina que ganhou. A com Sepultura foi depois. Que eu acho que você não foi. Não nós fui, fomos porque eu barrados tenho na Disney. Não, eu Vocês tenho foram foto. barrados na Porque- Não, Disney? eu lembro disso por causa das tatuagens do. Então, fomos. Eu fui, eu tava lá. Mas essa hora não era promoção, não. Era. Eu acho que não, era eu lembrei. Era o convite da VMAs. VMAs. E a gente pegou Video carona. Music Óbvio, Awards. óbvio. VMAs é- Music Porque o Awards. Sepultura estava indicado, é verdade. Foi. Ou é verdade. ganhou. Não, Ganhou. Ganhou, astronauta de Ganhou. prata. E a gente gravou com eles. Só tinha um probleminha. Eles tinham tatuagem. Nossa, Não Você podia pode usar entrar, tatuagem na Disney, mas o código E esse- lá de condutas, você não pode gravar expondo tatuagens na Disney. Porque você não pode chamar mais atenção do que os bichos. Ai, Aí louco. chamaram, dos que os personagens, aí chamaram a Ah, gente são pra ir pra bichos. uma loja. Aí vai lá falar pros caras do Sepultura, ó. que ele tinha que usar o Pluto. Seguinte, que ninguém falava inglês lá também. Ó, o negócio é o seguinte, tinha um contrato desse tamanho com a Disney. É. E só sacaram esse problema vai- na hora que sim. apareceu o Sepultura É, na porta é, da Disney. é. Então o problema teve que ser resolvido lá. Então eu fui lá pros caras, ó, o negócio é o seguinte, meu irmão, tu vai tatuar, não vai O rolar. Sepultura. Vamos ali botar uma camisetinha. Eles são doces, são São maravilhosos. fofos, Sim, sim. Mas é a coisa da personalidade da banda Sim, e tal. sim. Botar uma camisetinha. Que loja do personagem vocês querem ir? Mickey Aí Pluto. eles pediram pra ir no... Nunca mais vou esquecer isso. Pediram pra ir na loja dos Irmãos Metralha. A gente achou legal a ideia. Aí, volta lá. Genial. E tinha um guia não, tinha uma pessoa da Disney fica acompanhando controlando a tudo, gente. claro. E como não tinha ninguém trabalhando na Disney naquele momento que falasse português do Brasil, mandaram um português de Portugal É, isso eu lembro. para ficar vendo o que a gente tava falando. Aí o português de Portugal falou, ó, português de Portugal é Irmãos Metralha. Não trabalhamos com merchandising de anime, personagens do mal. É. Ô, louco. Não tem da a Maga gente- Patológica. não- naquela época não tinha. Aí eles escolheram então o Pateta. Então nós tínhamos muitas roupas do Pateta. E tinha o Sepultura na Disney vestido de pateta, era Nós sensacional. nos divertimos muito. E, inclusive, foi a viagem que o Andréas levou a Patrícia, que é foi. a mulher que faleceu ano passado, ano né? passado. E que ela tinha uma menina, tinha o sonho de conhecer a Disney. Então, Incrível. era uma coisa É verdade, que boa lembrança. familiar, É. metaleira, patética. Não, e muito português no divertida, meio, não. A gente divertidérrimo. era montanha-russa, era tudo, a gente enlouqueceu. Eu era lembro muito da bom. foto na montanha-russa também. E era. Vocês acham que essa comparação que fazem hoje em dia dos VJs serem uma espécie de influenciadores daquela época faz sentido para vocês? Essa não chegou em mim. Não chegou ainda? Não, mas eu acho que é diferente porque não tinha a pretensão. E os verdadeiros influenciadores, são para mim, que eu acho, são pessoas que espontaneamente acabam se tornando uma figura, um personagem ali, né? E não aquela que já entra... eu adoro a pessoa põe na bio, assim, não sei o que, influencer. Quem que você está influenciando exatamente, né? Fora a sua imagem no espelho. Então é uma coisa de... ninguém falava assim, vocês vão lá porque vocês vão fazer a cabeça dessa molecada. Você não sentava a gravar um barraco para você fazer era um o MTV News. reflexo dessa molecada. Atenção, vamos mostrar esses caras pintados para ver se vocês saem, levantam a bunda da cadeira e votam. Não tinha isso. Então, a comparação, eu acho que é possível com um influenciador
vamos dizer, para usar outra palavra da moda, orgânico, né? Alguém que realmente foi eleito pelas redes como influenciador. Mas a pessoa que se autodeclara é como... Você pode fazer o contrário, trazer hoje alguém... E como tem vários, você assim, eu sou VJ e vou mostrar música para vocês. Eu acho influenciador muito pouco. Todo mundo influencia todo mundo. Boa. Né? Todo mundo influencia todo mundo o tempo todo. Né? Eu sofro influência do meu filho, da trabalhadora da minha casa, enfim, do Zeca muito. Mas aqui Pelas parceria. coisas que ele fala, pelo jeito que ele veste, e a gente vai trocando o Todo tempo mundo, todo. Eu acho que o que a gente queria era se comunicar com a juventude. Então, quando me chamam para ir numa reunião de influenciadores, eu não vou. No dia que me chamar para ir numa reunião com os comunicadores, eu vou. Boa. E tem mais um detalhe, você fala, a gente quer se comunicar com a juventude, é bom lembrar que a gente tinha 20 anos plus nesse começo. Depois você envelheceu. A Cuca talvez tivesse 5 plus, né? Mas era louco que a gente falava com pessoas que não eram da nossa geração, de fato, no sentido de você falar entre MTV, sei lá, hardcore, Isso no início, né, 16 da a MTV. 20, 21 anos. Todos eram mais velhos. Mas eu aprendi, e eu acho que a gente leva até hoje, a Astrid nem se fala, uma coisa que assim, você não fala nunca. Primeiro, não tente ser essa geração. Você fala, aí galera, demorou. Eu não falo isso, entende? Então, isso te dá uma autenticidade. Eu levei isso pro Fantástico, você levou para tudo quando lugar você trabalha, leva até hoje, eu também. Eu sou eu. E, na verdade, você vê que todo mundo tenta falar com essa juventude, tá mentindo, porque não tem nada mais duro com esses caras que estão mentindo do que a própria juventude. A juventude é franca, fala assim, esse cara é fake. Esse cara não tá falando comigo, né? Então, você quer falar com essas pessoas, seja você. Então, a MTV conseguia essa missão que a Cid falou, porque nós éramos nós mesmos ali, entende? Não tinha, demorou, barril dobrado. Depois barril começa-se a buscar, eu acho, gente mais jovem, né, pra estar lá. Né? Claro, o ciclo da MTV era um Gente, ciclo natural, relativamente rápido, né? natural. Porque 4, 5 anos já tinha uma nova geração natural. sendo chamada. Muito embora ficou lá 200 anos. Eu fiquei bastante Você e a tempo. Marina. Mas tinha umas camadas que iam ficando, mas de 4 em 4 anos tinha uma renovação, Sim, né? é natural. E às vezes é difícil. Vocês tinham dificuldade de lidar? Eu tive dificuldade de lidar com isso, porque você lida, você está perdendo um espaço, tem outras pessoas que estão aparecendo, Acho que todo mundo existe um sempre tem. ciúmes, tem que ter uma... Tem que sempre lidar, tem. né? Ora, às vésperas de fazer 60 anos, eu tô de boa. Não, bom, sempre falando dá, daquela mas época, hoje, né? Falando ontem eu fui daquela participar de uma gravação de um programa que quando me convidaram, era assim, é um programa que vai ser na cozinha, ela vai cozinhar, bater papo. Você fala, é o pé na cozinha? Bingo! Pé na cozinha. Ainda bem que me convidaram pra fazer o zero. E ela deu crédito. A Paola Carosella foi uma graça comigo. Você perguntou, Deu- remake? Deu um papo ali, aí escolhe um disco pra tocar, pá. E eu me senti homenageada. Hoje eu me sinto homenageada. Eu ia falar, esse era E tem mais que uma das passar pautas o nossas, era bastão justamente justamente o pé na cozinha, né? Hoje em dia a gente vive uma... Cara, televisão metade parece que é gastronomia, né? Mas reality show e GNT, gastronomia, o tempo inteiro, todo tipo de programa. de Salve aí cozinha. pro GNT, obrigado pela autorização que vocês nem me deram, também não perguntei, pra vir aqui. Obrigada, TV Globo, vocês foram fofos também. Como é que foi lançar esse programa? Os convidados, eles tinham algum tipo de... Se sentiam, pô, será? Não, vou dar uma Esse entrevista... daí foi Pé na assim, cozinha? Pé na cozinha, eu tava lá em como é que é casa, eu tava lá em casa, cozinhando, eu morava num apartamento grandão em Higienópolis, aqueles velhos, cozinha enorme Lindos. e tal, mas não era moda estar na cozinha cozinhando. Isso que eu ia Cool, falar, né? ninguém cozinhava naquela Não, época. ninguém Poucos. cozinhava. O Brasil é o país da trabalhadora do lar. Doméstica, Doméstica. Sim. Aí tô lá eu cozinhando, o Jorjão, Espírito Santo, hoje diretor do Fantástico, padrinho do meu filho. Olha, isso a gente não tava procurando nada. A gente não estava pensando em nada dentro da MTV. Olha, isso aqui dá um programa de televisão. Tu fica aí cozinhando. Ele falou exatamente isso, tá? Genial. Tu fica aí cozinhando e aí vai fazer entrevista com a pessoa. Primeira pergunta a gente faz aí de comida. Qual é a tua relação com a comida? Come isso, come aquilo, tu cozinha, não cozinha? A terceira tu já pergunta se a pessoa dá o cu. Óbvio que não era isso que a gente foi fazer, mas era no sentido de amacia. Sim. A terceira pergunta tu fala. já diz ao que veio.
entendeu? Pro Paulo Coelho foi, por que você não revisa os seus livros? Não, eu reviso meus livros. Não, você não revisa os seus livros, porque eles têm erro de português. Não, meus livros não têm erro de português. Ah, tem sim. Então me mostra. Eu falei, desculpa, não li o seu livro marcando. E eram gravados, né? Eu não marquei com canetinha. Sim. Aí Jorge, que é excelente na gramática, para a gravação, fala, né, no talkback, fala, peraí que eu tô descendo, e vira pra ele e fala assim, ó, pegou o livro, né, pá, aqui, ó, pá, aqui, pá. Não é que tá errado, mas você usa o português coloquial. Aí ele falou assim, não, vocês têm razão. Eu não reviso. Eu faço de propósito, aí pode linguagem, fazer a pergunta. É linguagem, faz de novo. Não, é uma linguagem, Sim, porque é o maior escritor do mundo. Podia ter o maior revisor do mundo, né? Mas ele opta por a linguagem coloquial, onde cabe alguns erros gramaticais da gramática normativa do que o português coloquial. E ele fala no português mas coloquial. Mas o furo aí é você pegar o cara no contrapé, o cara dizendo que não, eu reviso. Então, mas a ideia era mais ou menos essa. Também passou todo mundo ali, viu? Todo mundo. Todo mundo. Todas as e hoje é de fato, como da você época. Falou, é uma mania, é uma tendência. Sim, é uma tendência, né? Total. Mas não era até programa de culinária. Tem programa de culinária, saborear. Não, mas aí você sabe cozinhar. Eu na época, mandava bem mais para menos, mas o objetivo não era ser um programa de culinária. Porque muitas vezes deu errado. Era uma desculpa para estar... A receita deu errada? Porque aí a gente perguntava a uma pessoa, Daniela Mercury, o que você quer fazer? É pra comer? É pra ver ou pra comer? Pra ver ou pra comer. Quer fazer? Quer que eu faça? Era assim o jogo. Aí a Daniela Mercury não sabia fazer nada, a única coisa que ela sabia fazer era batata frita congelada no forno. Beleza. Antes de air fryer. Claro, no forno. Raiz. Aí ela... botamos lá a batata no forno. Ela fala mais do que eu. E no meio ela canta, né? Só coisa boa. A cor dessa cidade sou eu e a batata lá. Esturricada. Foi pro lixo. Vocês comiam essa? A mãe do Carlinhos Brown. Ninguém comia. Ninguém comia. Nada. Não, quando dava certo, comia. Quando não dava certo, não comia. Mostrava. Deu errado. A mãe de Carlinhos Brown até hoje não me perdoa por uma frigideira de... Não vou lembrar do que era. Frigideira de carne seca, eu acho. Frigideira, é quase que um omelete de baiano. Sim, é. E aí deu errado, porque o frigideira também era aquela lei cruzou, pesada pra caramba, na hora de virar, não virou. Aí, até hoje ela não me perdoa, ela me encontra e ela fala lembra, ela fala, tu não acertou aquela passou muita gente bacana, o Caetano Veloso foi entrevistada, Rita Lee, Marília, Gabriel, Paulo Coelho, você já falou. Você lembra dessas... Super lembro. Super. Nego Lima, super lembro. Nego Lima, por favor. Não, Herbert Viana. O Herbert Viana, acho que foi a primeira pessoa a falar de que não quero comer, quero beber. Era vinho a parada dele. Fábio Júnior queria beber, mas não quis mostrar que estava bebendo. Aí eu descobri que ele tem um case de bebida, achei aquilo esquermo. Que ele levava para cada entrevista. Ele leva o case dele. A gente falava, mas aqui pode beber, gente, não tem problema nenhum. Tá explicado. Tamo junto, misturado. Caetano eu fiz sobre o livro. E depois ele elogiou muito, falando que foi a melhor entrevista que ele fez sobre o livro. Eu falei, possivelmente porque foi a única que ele ia até o fim. Mas eles adoram, né? Quando as pessoas que você entrevista falam, mas você leu, você escutou o álbum? Eles adoram. Incrível, né? Porque o livro ele não terminava. Hoje em dia, eu falei, desde aquela época. O livro não termina direito. E eu falei, você ficou com preguiça de terminar? Fala a verdade. Você também tem entrevistas memoráveis, né? Mas aí, Renato Russo. Pós-MTV, e entre um período ali de outros lugares trabalhistas, quando você chega no Fantástico, o Fantástico era um portal de entrevistas incríveis. E eu, veja, essas entrevistas, a MTV ganhava no charme e na beleza. Né? Todo mundo quer falar que a MTV era charmosa. Eu lembro daqueles velhos VMA, VMA. Foca na MTV, vai direto no Nirvana e no Guns N' Roses. Você foi, não, é incrível. Mas essas histórias contadas tantas vezes. Mas eu lembro que depois de um VMA, tem um monte de booth, assim, né? de tendinhas, cabines, assim. Né? Cabines e tem lá, fulano, NBC Plus, seja MTV Brasil. Aí quando a MTV já era legal, mas para falar, Brasil? Uau! E aí entrava, e com isso entrou RuPaul, milênios atrás, R.E.M., bandas que nunca falavam com a gente. Mas isso era no charme. Na TV Globo, o Fantástico, ele ganhava com números, né?
é óbvio, Não, um tinha empresário que- e falava, olha, isso aqui são 50 milhões de telespectadores, significa talvez tantos discos vendidos, tantos ingressos, seu show. Então você ganhava no número. Então, Fantástico, a Globo, que tem esse poder, no meio da música, não é tão conhecida quanto a própria MTV, é uma loucura. Então você ganhava. Então, aí sim, eu fui pro elenco a estratosfera, né? Que era aí a Madonna, o próprio o Dos, falei demais com eles lá. Você não fez a Madonna na MTV? Não fiz. Madonna eu só fiz. A gente veio a primeira vez ao Brasil, a gente cobriu demais sem falar com a Madonna. Que esse truque que a gente fazia, sempre tinha a Madonna. Mas a gente O bonequinho da Madonna. Madonna. Era uma coisa assim. Mas, de fato, no Fantástico é que foram os grandes nomes assim, temporais ali. Alanis Morissette, que mesmo de passar assim, todas. Jennifer Lopez todo mundo. Esses grandes assim, todos, mas cada um no seu Paul tempo McCartney. ali. Paul McCartney, Elton sobretudo. O próprio Elton John, logo depois da morte da princesa, que você fala, bom, ele não pode falar da princesa, falou Tem com a alguém que gente. você não entrevistou? Assim, que eu poderia ter entrevistado, a Beyoncé. Disparado. Calma, ainda E a bem. Adele, eu lembro que a primeira entrevista que ela ofereceu, o primeiro disco, eu tava de férias e ofereceram Fantástico, não sei quem falou assim, a gente tá começando a carreira. E eu voltei de férias e vi no Jornal da Globo a Adele. Na hora, Luizinho, não, mas isso é fantástico. Aí Luizinho, né, no espaço. Mas quem é meu bom Adele? Eu falei, peraí, amanhã a gente conversa. Aí alguém chegou, não chegou no Luizinho, chegou em alguém que ela falou, não, essa o Zeca tá de começando. férias. Não, Tá não tinha começando o que e o Zeca tá de avaliar. férias. E óbvio, aí que era incrível. E a própria Beyoncé falou, Ex-VJ. Destiny Child, não. e tá tentando carreira solo, isso aí não vai dar em nada. Eu ofereci e não vai dar em nada. Quem falou Você isso? te ama. Não posso falar quem falou isso. Te amo. Mas então, acho que ela Golaço, assim. hein? E claro, as pessoas. Depois, veja, no Fantástico eu fui entrevistar o George Michael. Alguém que na MTV a gente tentou como louco, porque naquele Rock in Rio Nossa, de foi um Rock in Rio, 91, que era uma loucura. E A gente- Listen nossa, a Without gente fez corpo a Prejudice corpo e com esse. fez. Era a pessoa para entrevistar. Eu lembro que eu fui no Copacabana Palace, na A gente piscina, amava, naquela amava, pérola, amava. e com uma camisetinha da MTV tremenda, assim, era um moleque, né? E eu via ele ali na pérgola do Copacabana Palace. Falei, então, I want to talk to Mr. Michael. Assim, e aí o segurança montanha, tipo assim, what? Falei, não, eu só queria entregar essa camiseta da MTV. I'll give it to him. E fui embora. Então não entrevistei ele. E aí lá na frente, depois de tantos escândalos, de tantas tristezas, depois da morte do marido dele brasileiro, ele deu 3 entrevistas quando lançou esse álbum, então. Uma para o Japão, uma para a Inglaterra, para a BBC, e uma para o Fantástico. Que eu imagino que era por causa do marido dele, que tinha falecido, e ele tinha uma ligação fortíssima com o Brasil. E foi uma belíssima entrevista. Então, algumas coisas que até não consegui lá na MTV. Então, os dois têm pesos diferentes. Foi na MTV que eu falei com o Kurt Cobain. Com o Hanson Essa, Rose, pra mim, que é é- maravilhosa, é- né? Que é a mais incrível. Kurt Cobain é mais incrível. É incrível. Do jeito que foi, que não ia sair, aí sai às 3 da manhã, e aí tá ótimo, e Courtney Love, Nobody Wakes Kurt, aquela louca, maravilhosa. A própria Courtney Love eu só fui entrevistar no Fantástico, assim, entende? E claro, Lady Gaga mais de uma vez também, essas pessoas... Tá bom pra você ou você quer mais? Será que a gente termina agora, Tem um então? currículo, tem um currículo. Faltou tem uma coisa muito? bacana. Não, acho que a gente cobriu bastante coisa, poxa. É difícil. Não sei, o que a gente Cara, faz já- agora, nesse momento? Já 10 falamos um pouco de anos. tudo, Aí, 10 a anos, A né? essa altura, se fosse a entrevista com a Madonna, já tinha aquela. Como é que chama a mulher que trabalha com a Tina? Assim, wrap it up, wrap it up. Eu nunca esqueci esse chefe, que eu tinha mais medo, assim, wrap it up. Tipo, você tem 30 segundos. Really? Sabe o que tinha legal na MTV? Isso tudo era negociado por um departamento chamado TAR, Talent TAR. Relationship. É. Entendeu? Que é aquele gente. Talent Aí, and Representatives. que era a Ana e tal. E do lado da gente gravava o Jô. E quando ia artista MTV e tinha que ficar esperando no Jô, eles pediam pra ficar esperando na MTV, que era mais legal. E a Ana falava, beleza, quer esperar na MTV, mas vai dar uma entrevista pra alguém. E esse Claro. alguém, invariavelmente, era eu. Porque ou eu tava sempre lá, ou eu morava Aí muito isso é do legal, eu não lado. sabia disso. É verdade. Aí nessa eu entrevistei algumas pessoas e que foi muito legal e muito difícil.
2 eu lembro bem. Uma foi o Renato Russo, que era o CD italiano e eu não tinha ouvido. Que tinha saído, chegado e bananá. E outra, e ele, né? Renato Russo. E na MTV a gente fez a entrevista, que também Ele é até assim, hoje né? uma referência. Ele é assim, Renato, né? desse... Renato, é. Renato. E outra foi com o Gil, que estava muito mal-humorado. Acredite, só acontece. A com fé- o a fé às Gilberto vezes falha. Gil. E aí, primeira pergunta. Eu conheço o Gil há muitos anos. O meu primeiro dinheiro que eu ganhei foi bordando sapatilha pra ele. Foi o quê? Isso aí, bordando sapatilha. Nossa, eu nunca soube. Porra, Eu que fazia habilidade, essa essa é Mulher, há diferente. 40 anos, eu nunca soube. Eu fazia faculdade de jornalismo, fotografia, resolvi fotografar o show Luar, que era ali no Sesc, quando eles ficavam em turnê 1 mês. Os caras, 2 meses no Canecão. 2 meses no Sesc, ali, do lado do Mackenzie. Olha. E aí e eu levei as sapatilhas que eu bordava, eu fui fotografar. Canon, parará, parará. E aí ele me chamou pra ir no camarim, Gil, né? Me chamou pra ir no camarim. Eu fui, a Flora tava começando o namoro com ele. A Flora ia pro show de uniforme da escola. Uau. E eu falei, tô fotografando quer dizer, eu pedi também muito pra ir. Aí eu falei, eu também bordo sapatilha. Borda uma pra mim, uma estrela, uma lua. Aí bordei, ele pagou. Fui no outro show, fui indo. Maravilhoso. E também, Gente, o mundo da moda perdeu Porra, um grande né? jornalista. Maluco. Mas olha, por falar, agora, não sei se é pra encerrar, mas uma história de MTV que teve a entrevistar uma banda que eu não tinha ouvido o disco, que pra mim é um ponto de honra pra gente, é claro, né? Eu estava em Londres pra MTV fazendo Pet Shop Boys. A EMI, Odeon, uma gravadora que não existe mais, é claro, que foi incorporada. E tô lá, um frio horroroso, era auge do inverno. Londres. Londres. A EMI era atrás do Selfridges ali, Oxford Street. E fui, entrevistei, foi legal, bacana. Tava indo embora, fui só pra isso, achei que luxo. Você ia pegar um avião e entrevistar o Pet Shop Boys e voltava. O cara da gravadora falou assim, olha, eu tenho uma banda aí que a gente tá lançando, estamos postando bastante, nós vamos querer entrevistar. Eu falei, como chama? Radiohead. Eu falei, nunca ouvi. E ninguém nunca tinha ouvido. Eu falei, mas eu não ouvi eles, assim. Não, tudo bem. Ó, tá aqui a capa do disco. Eu vi a capa do disco, Pablo Honey. Que uma capa horrorosa, eles fazem capa tão linda, uma capa horrorosa, um bebê, uma coisa, como se fosse um dial de telefone, uma coisa, ok. Eu topo, eu falei, tô aqui, vocês pagaram a passagem, vamos embora. Aí descemos Era uma muito mais praça. vocês pagaram a passagem, vou fazer esse favor. Vou fazer esse favor, Radiohead. E aí descemos, tudo uma neve assim, ali num square, ali atrás da Oxford Street, e aí eu com o Radiohead. E aí você fala, bom, os caras já são estranhos hoje, imagina naquela época. E aí, não tava rolando. Yeah, sorry, I didn't listen to your record. Who's Pablo? Pablo Honey. Primeira pergunta, who's Pablo? Aí, literalmente, aí o Tom York, well, Pablo is a friend. Tom York assim, né? Pablo is a friend, and a friend, he's on answering machine. Pablo, era um recado, uma secretária eletrônica. Aí o assunto acabou, literalmente. What kind of music? Yeah, different music. Aí uma hora, eu já não aguentava mais, falei assim, you don't look very comfortable. Vocês não estão muito confortáveis. Eu falei assim, we never spoke to television before. Eles nunca tinham falado com televisão. Ai, Nunca. Wow, congratulations, the big premiere, blá, 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 que tal. E eu falei, bom, beleza, gaveta. E de fato, cheguei gaveta na fita. 6 meses depois, Creep, sucesso internacional, Jaqueline. Cadê a fita? Jaqueline, fucking Radiohead. E aí, mas é uma loucura. Por falar nisso, cadê essa fita? Cadê essa fita? Cadê essa fita, Eu me pô? gambei muitos anos. Eu fiz a primeira entrevista com o Radiohead pra televisão. E entrevista, né? Primeira pergunta, segunda pergunta, terceira pergunta. É que eu tentei. Não foi só o E vai. anos depois, sabe, Sora, acho que essa não sabe, a primeira sabe. Eu tô numa loja em Paris, Sei. no Margiela, nem vai ninguém, aquelas lojas chiques, não entra uma pessoa por semana. Aí entrei lá, tô lá, experimentando roupa, entra o Tom York sozinho. Falei, nossa. Aí você fica, é engraçado porque nós somos pessoas de televisão, às vezes você vê a pessoa, fala ou não fala com o Zeca, com a Astrid, né? Tem uma hesitação. E é claro, a gente tem um outro patamar. Era o Tom York, fala ou não fala, mas ele é muito estranho, não vai lembrar. Aí eu lembrei que eu tinha um assunto com ele.
Eu fui o primeiro cara que entrevistou. E aí eu lembro de ele estar no provador, ele estava do meu lado, eu falei, tô trocando de roupa do lado do Tom Iose. Eu vou falar com ele. Não tem mais ninguém na loja. Eu vou comprar uma roupa caríssima. Pra impressionar. Falei, tem o meu tamanho. Eu quero que ele tá usando o meu tamanho. Eu fiquei pensando em maneiras. Não falei. Não falei. Não falei. Não falei. Até hoje eu arrependo. Tom, tô aberto pra entrevista, tá? Vamos lembrar desses tempos lá, daquele Square Nevado. Meu marido tem uma teoria de que essas pessoas que a gente considera inatingíveis, como naquele momento o Tom York foi pro Zeca, elas são mega carentes, elas são loucas pra fazer amizade, loucas pra serem tratadas como gente que nem a gente, entendeu? Você sabe, Sim, você por falar tem nisso, isso. vocês para mim têm um peso muito importante também na minha vida, porque foi na gestão de vocês que eu fui selecionado para ser VJ. Sim. Isso completamente mudou a minha vida, totalmente. Total, são carioca. desdobramentos, sim, vim para cá, enfim, mas foi uma coisa. Isso foi muito importante para mim. Então eu estava pensando, foi até difícil dormir essa noite. Falei, vou conversar com o Zeca Camargo, vou conversar com a Astrid. Os caras me contrataram porque eles gostavam de mim, aí mudaram toda a minha imagem, mandaram eu cortar o cabelo, mandaram... Demorou Foi uma pra cortar crise, o cabelo. foi um difícil de identidade. Mas foi uma coisa muito especial. Na minha vida profissional, do ponto de vista audiovisual, vocês são um ponto de flexão e eu só tenho uma gratidão, uma emoção muito grande. Quem foi essa pessoa na vida de vocês? Eu falo brincando, eu falei durante uma vida inteira brincando, pra ela inclusive, mas eu queria ser a Glória Maria quando crescesse. Eu era garota e eu via o jeito que ela fazia a reportagem, eu achava aquilo sensacional. Primeiro porque não tinha, e quando tinha, eram todos cara tudo duro, certinho, pau, e ela não, ela gritava, ela não falava uma frase quase que completa. Eu achava ela totalmente desconstruída, sem nem entender o que era desconstruída, sabe? Então eu olhava e falava, eu quero fazer um negócio desse aí. Então quando eu falava, hoje eu me refiro a Marília Gabriela como professora, porque ela tem uma arte, uma disciplina para fazer entrevista muito boa. Mas o que eu, quando garota lá no Zona Norte do Rio de Janeiro, olhava na televisão, era pra Glória Maria. Eu não tenho essa figura forte de televisão porque o meu negócio é texto, até hoje. E, lembrando que televisão é texto também, é conteúdo, mas você tem que partir de um texto. Então, e eu vou dar referências, talvez sejam meio loucas. A gente tinha esses jornalistas dos anos 80 da Folha. Os anos 80 da Folha imbatíveis. Eu queria escrever igual aqueles caras, todos ali. Entende? Que nem eram tão grandes, os Pepe Escobar da vida, depois teve problema de plágio, tudo, mas você fala, eu quero escrever igual esses caras escrevem, porque eles escreviam com a paixão que eu acho que eu tenho ali, né? E para mim, tudo, seja um podcast, seja na televisão, no próprio jornal, onde eu colaboro até hoje, tudo que eu faço, seja nas coisas que eu faço para Deezer, tudo tem que ter um texto, tem que ter uma coisa de, eu vou pegar essa pessoa no primeiro minuto da matéria, no primeiro parágrafo, na primeira sonora da entrevista. E aí tem um cara que é Gay Talassi, que eu nem lembro, aqui, mas tem uma clássica entrevista com o Frank Sinatra, que começa, Frank Sinatra tá gripado. E aí você fala, que incrível. É um pouco metida essa referência, mas de fato, eu era moleque. Falei, isso aqui é assim que eu quero escrever. E eu acho que hoje, seja uma reportagem, seja uma coluna na Folha, seja o podcast da Deezer, seja isso aqui, você começou, você tem que ter aqueles 30 segundos que você enlouquece, eu tenho que ver o que esse cara está falando, e que é um segredo para qualquer entrevista. Se eu caí nas graças de Madonna, que foi uma boa entrevista, a primeira foi ruim, a segunda foi ótima, de um Paul McCartney, porque você está sentado diante desse cara, dessa mulher, e ele fala, não é um imbecil me entrevistando. Não, você conhece. Né? Você conhece, sabe? Eu posso falar com ele, eu construo uma intimidade. E isso vai do Paul McCartney à Luísa Sonza, que eu falei outro dia, para o UOL. E ela falou, pô, que incrível, eu quero conversar com você sempre, porque eu falei de coisas que eu não achei que ia falar, mas porque eu não me senti intimidada. E se você consegue isso com o teu sujeito, com o seu, com o teu assunto, o espectador, o leitor, o internauta certamente vai se envolver. Então, minhas referências são sempre de texto, mais do que TV. Depois eu fui pra TV e ver coisas. Aí, não é porque estava ao meu lado, e eu, minha amiga, tô cagando.
Assim, espontâneo, entende? Porque você fala, é isso que eu quero fazer, entende? Né? A gente tem essa espontaneidade ali. Mas tudo para mim parte do texto. Eu tenho que ter uma primeira frase sensacional, eu tenho que ter a primeira pergunta incrível e eu tenho que ter a primeira sonora tem que funcionar, porque aí você vai levar a pessoa até o final e você tem que dar uma recompensa no final, um docinho, que é exatamente o que você está fazendo agora. Já ajudei. Ajudou a terminar. Sensacional, muito obrigado, Cris, muito obrigado. Foi... Muito bueno, Melhor festa que eu fui nesse ano foi na casa de Cazé. Foi mesmo, Adoro foi. o Cazé.